Sejam bem-vindos a mais um Partículas de História Militar. Este é o número 11, o 11º. Eu sou Daniel Ibarra e hoje nós vamos falar sobre o ataque combinado de forças especiais britânicas ao porto de Saint-Nazaire, na França, em 1942. Uma ação que é também conhecida como Operação Chariot. Comigo, meu querido amigo Glênio Madruga, tudo bem por aí? Tudo jóia, saudações cavalarianas a todos e aquele negócio. Se você, ouvinte, gosta de forças especiais e não conhece o ataque de Saint-Nazaire, preste atenção e depois procura uma referência boa para ler, porque essa é a operação para começar a ler sobre forças especiais. Com certeza. Essa é talvez uma das mais famosas e uma das primeiras operações suicidas, pelo menos na Segunda Guerra. Era uma operação onde os comandos sabiam que a possibilidade de não retornar vivos era gigantesca. Gigantesca. Mas vamos colocar o nosso ouvinte aí dentro do contexto histórico. Naquele momento, né, 1942, nós estávamos ali no meio da Segunda Guerra Mundial, os nazistas dominavam a Europa, nós tínhamos combates acontecendo no norte da África, nós tínhamos combates alemães contra a União Soviética, já havia tido a invasão à União Soviética, combates lá no Pacífico, e o grande desafio, Pearl Harbor já havia acontecido, e o grande desafio britânico ali naquele momento era conseguir permanecer vivo. E um dos pontos para se permanecer vivo era conseguir manter todo o fluxo de mercadorias que vinham do Mundo Novo via navios mercantes. E uma das ameaças era obviamente, a Kriegsmarine e os grandes navios da Kriegsmarine, e um deles era o Tirpitz, o irmãozinho do Bismarck. Bismarck que já tinha ido para o fundo. Pois é. Já tinha ido beijar o fundo do Atlântico Norte, mas ainda existia o Tirpitz, e o Tirpitz ele era uma ameaça, né, Mac? Tinha que ser, né? Era a pérola, era o queridinho, junto com o Bismarck, era o queridinho da Kriegsmarine, e com o Bismarck lá no fundo, aliás, está no Google Maps, para quem quer dar uma olhada, ele está lá. Era a grande ameaça, então a grande preocupação a partir do final do Bismarck era evitar que o Tirpitz chegasse no Atlântico. Isso. E o Tirpitz, naquele momento, tinha acabado de ser finalizado, de ser comissionado, ele estava ainda nos portos do Mar Báltico, lá em Kiel. Precisava, antes de sair, não é, para um passeio no Atlântico Norte, ele precisava parar para fazer alguns ajustes, alguns reparos. E a única doca seca na Europa para fazer isso estava na França, na cidade de Saint-Nazaire, que fica no Atlântico, no estuário do rio Loire. Acho que é assim que fala, né, Mac? Deve ser, Loire. Assim, para ficar visualmente mais interessante, mais fácil de imaginar, imaginando ali a França como um quadradinho, né? Saint-Nazaire fica um pouco a sul da ponta noroeste, do canto superior esquerdo. Então, quando termina aquela ponta, aquele contorno da ponta ali, o primeiro recuo significativo no mapa francês é ali, é aquele cantinho bem lá que fica. E virado para o Atlântico, né? Virado para o Atlântico. E aí é que está a importância desse porto, né? Como era o único porto grande o suficiente com doca seca, né, para fazer reparos ali no navio do tamanho do Tirpitz, caso ele estivesse no Atlântico e tivesse necessidade de algum reparo, alguma coisa, e não tivesse essa doca seca disponível, ele teria obrigatoriamente que passar ou pelo Canal da Mancha, né, sim, disponível para ataque da Força Aérea. Era pedir para ir para o fundo, né? Ou então por aquela passagem norte ali entre a Groenlândia, Islândia e Escócia, que dá no mesmo, para tomar chumbo inglês ali, dá do mesmo tamanho. Então a importância para os alemães de manter Saint-Nazaire operacional, a importância para os aliados de destruírem aquele negócio o mais rápido possível.
Houveram tentativas de bombardeio aéreo, mas muito escassas, especialmente por nós termos ainda uma população civil muito grande ali na cidade de Saint-Nazaire. O porto estava coladinho na cidade, e também existia uma falta de precisão, né, de bombardeiros para você poder atingir especificamente o que você precisa, e às vezes você tinha uma situação onde o dano causado conseguia ser reparado, né? Então a estratégia do alto comando britânico foi efetivamente ter uma força composta de comandos para poder atingir os objetivos necessários. Mas tinha mais um detalhe, né, Mac? Não eram só os comandos, tinha que ter alguma coisa grande também para fazer dano. Cara, precisava de todo mundo, só que a doca seca para quem der uma olhadinha nas fotos dessa doca ou de alguma outra doca contemporânea, é um negócio gigantesco, né? Então você pensar em, de repente, alguns aviões da RAF a 2.000 metros de altura bombardeando um negócio meio às cegas, num local que costuma ser bem nublado o ano inteiro, qualquer época, não ia causar isso. Botar só gente a pé lá embaixo, por mais ridículo que isso possa parecer de saída, também não ia garantir nada. Então, por que não fazer um barco-bomba, né? Olha que ideia bonita. Vamos fazer um barco-bomba, vamos jogar, arremessar esse troço na entrada da doca e é isso. E vamos projetar o resto da missão. E escolheram um destroyer, ainda da época da Primeira Guerra Mundial, um destroyer que ele foi emprestado para a Royal Navy, que era o HMS Campbelltown. Emprestado nada, foi dado, né? Ele foi dado. Sabe como né? Ele foi parte daquele acordo Destroyers por Bases, um acordo assinado em 2 de setembro de 1940. Notem a data, senhores, 2 de setembro de 1940. Um acordo pelo qual os Estados Unidos forneceram 50 embarcações de guerra em troca da possibilidade de fazerem e ocuparem instalações militares na Inglaterra. Só que, né, em 1940 os Estados Unidos ainda não tinham entrado oficialmente na guerra. Só entraram a partir do ataque de Pearl Harbor. Então, foi uma violação da neutralidade americana? Foi. Foda-se. Precisava ser feito, foi feito. E deu pra bola. E, bom, eles pegaram esse destroyer, modificaram o destroyer, primeiro para que ele se parecesse com um destroyer alemão. Para que a silhueta dele parecesse com a silhueta do destroyer alemão. E eles também reforçaram a proa do navio. É proa, né? A parte da frente. A parte da frente é a proa. E encheram a proa do navio de explosivos. Precisamente explosivos retirados de 24 cargas de profundidade do tipo Mark VII britânico. Então, um pouquinho mais de 4 toneladas de explosivo foi colocado no casco do Campbelltown. Isso. E aí a intenção desse ataque com o HMS Campbelltown era jogar o destroyer nas portas da doca seca, para que ele danificasse as portas, que ele tentasse, né, cruzar as portas ali, destruir o que tivesse, e que, obviamente, usando os explosivos, ele explodisse de tal forma que não utilizasse completamente aquela doca seca. Então imagina o seguinte, você tinha um destroyer modificado, sem armamento de defesa, com 4 toneladas de explosivo na frente do navio, navegando à noite, com visibilidade prejudicada, tendo que acertar 2 portas que estavam no meio de todo o complexo da doca do Porto de Saint-Nazaire. Tudo isso debaixo do bigodinho do Adolfo, que já era pequeno. Exatamente, tudo isso debaixo de fogo cerrado. Né? Junto ao Campbelltown, junto a esse objetivo, né, existiam mais 2 outros objetivos principais. Um deles era a destruição do maquinário, tá? Destruição do maquinário de bombeamento de água e também os antigos portões de acesso do Porto de Saint-Nazaire.
Pois é, pois é. A importância disso tudo é a importância primária do sistema de bombeamento, né, que esvaziaria a doca, por isso doca seca, para fazer os reparos nos navios de grande porte, e o estouro da antiga entrada, que tinha sido fechada por comportas, a entrada da Baía de Saint-Nazaire, cujas comportas, tanto da nova entrada quanto dessa antiga, evitavam que todo o conjunto do porto sofresse com a subida e descida das marés. Então, uma vez que você detona esse tipo de barreira, esculhamba com tudo, fica mais difícil para fazer todo o reparo no porto. Tudo que estava nivelado, bonito dentro do porto já vai para o vinagre também. Então é todo um conjunto de destruição pensado para dificultar da pior forma possível o trabalho dos alemães. Vamos agora para a parte do ataque em si, tá? Então nós tínhamos o Campbelltown como uma arma, né, como uma flecha para cruzar os portões da doca seca. Nós tínhamos também 265 comandos dispostos tanto dentro do Campbelltown como numa flotilha de lanchas torpedeiras de madeira. De madeira, esse detalhe é importante. De madeira. Nós tínhamos 2 destroyers e um submarino dando suporte para o Campbelltown, totalizando mais ou menos 340 homens da Royal Navy nesses barcos, além do Campbelltown. Tá? Então, tudo isso tinha que chegar no estuário do Rio Loire, encoberto pela noite, tentando se passar por embarcações alemãs. O Campbelltown tinha que seguir direto pelas portas da doca seca. Os barcos de madeira, as flotilhas, iriam descarregar os seus homens para que pudessem alcançar os seus objetivos. E aí os homens, depois de objetivos alcançados, teriam que efetivamente conseguir fugir por seus próprios meios. Pois é, a princípio eles voltariam pelo antigo mole, né, do Porto Antigo, onde de alguma forma sobrenatural os barcos de madeira estariam sob fogo esperando eles voltarem, né, embarcar e voltar para o ponto de reunião ali longe da costa, juntar com o resto da frota e voltar para a Inglaterra, teoricamente. Não é por menos que todo mundo considerava que era realmente uma missão suicida, né? Que iam chegar e explodir um negócio, metade da França ia estar atirando neles e é isso, não tinha como ter muita esperança. Exatamente. Bom, a flotilha saiu do porto na Inglaterra rumo a Saint-Nazaire 2 horas da tarde, mais ou menos, de 26 de março. O Campbelltown com a bandeira alemã hasteada, né? Sim, chegando perto ali da França. E aí você teve aeronaves da RAF tentando fazer sobrevoo e tentando imitar um bombardeio local para poder trazer a atenção da defesa alemã exatamente não para os navios que estavam chegando, mas sim para os aviões que estavam lá em cima, né? Todos os refletores, todas as armas antiaéreas, todos os canhões, tudo que tivesse à mão, tivesse olhando para cima, né? E não para baixo. Até porque para baixo, além de um suspeitíssimo conjunto de embarcações, a gente tinha um outro problema do Campbelltown, e um problema geográfico, pensando na missão, né, que eram os bancos de areia na entrada ali. Sim, exatamente. Então, o caminho mais coerente seria um caminho marítimo mais próximo da costa, né, que ficaria muito próximo das baterias alemãs, e com certeza, com os canhões de iluminação ali, ficaria muito mais fácil para se identificar como navios disfarçados. Então o comando preferiu prosseguir pelo meião do estuário, e nesse avanço o Campbelltown raspou o casco no fundo 2 vezes, ameaçando parar ali o avanço, só que conseguiu se desvencilhar e seguir firme adiante. Além de todos esses pequenos problemas, né, para você conseguir chegar até a doca, né, a doca seca, e conseguir chegar até o porto, você tinha as forças de defesa alemã, que não eram pequenas. Então existiam mais ou menos 5.000 homens da Força de Defesa Alemã em Saint-Nazaire.
por volta de 28 canhões de diversos calibres, entre 75mm a 280mm, que eram efetivamente para evitar ataques vindo do mar. E você ainda tinha mais 43 armas antiaéreas que podiam ser colocadas em alça de mira zero para acertar quem viesse do mar. Entendeu? Você tinha também um destroyer, um mercante armado, né, um trawler, e você tinha também um pequeno varredor de minas, estavam permanentemente estacionados na doca. Exatamente. Existiam algumas outras pequenas embarcações, tinha algumas U-boats, mas nada que iria apresentar um perigo imediato para esse pessoal chegando. Sim, até mobilizar todo mundo, preparar armamento, preparar a tripulação, já era. Até porque tudo isso que foi comentado, né, objetivos diretos, objetivos secundários e coisa, depois de, teoricamente, todos os comandos saírem da Terra, voltarem para os seus barquinhos de madeira, sobrenaturalmente aguardando eles ali, o Campbelltown deveria explodir depois disso tudo, imediatamente depois disso tudo, e toda essa operação estava prevista para acontecer em 2 horas, né? Não deveria durar mais do que 2 horas o ataque. Bom, depois que os alemães perceberam que aquela movimentação aérea estava muito estranha, eles desligaram os holofotes. Obviamente todo o porto e toda a cidade estava às escuras, dificultando mais ainda para que o capitão do Campbelltown conseguisse efetivamente ver onde é que estava a doca seca. Exatamente. E quase deu ruim, né? E quase deram de nariz ali na entrada nova do porto. Exatamente, foi bastante difícil. O capitão, eu quero colocar o nome dele aqui, porque ele não só foi absolutamente competente, como ele excedeu tanto o seu dever, que ele recebeu uma das Victoria Cross nessa operação. Tá? Foram 5 Victoria Cross que foram concedidas a combatentes, e ele recebeu uma delas, é o capitão Robert Edward Dudley Ryder, da Royal Navy, porque ele conseguiu manter o Campbelltown no caminho correto para acertar as docas, sob fogo cerrado diretamente na ponte de comando. Que felizmente foi reforçada. Com chapas lá, mas, né? Mas, ou seja, ele tinha toda a luz sobre ele tinha todo o fogo cerrado sobre ele e sobre os ocupantes da ponte de comando, e mesmo assim conseguiu jogar certinho o destroyer na porta das docas. Exatamente. Mas voltando para dar uma noção do negócio, a velocidade da embarcação era de 35 km por hora no avanço mais rápido. Isso normalmente se mede em nós, né, velocidade naval, mas a gente já converte aqui para quilômetro por hora para ficar mais fácil de imaginar. Para o nosso amigo, quando estiver dentro do carro. Isso, eu ia falar isso. Quando estiver dentro do carro, presta atenção no ponteiro, quando estiver ali em 35 km por hora, e pensa. O pessoal do Campbelltown estava com metade da França tirando em cima, e estava dando um pau para chegar na doca seca, e estava a 35 km por hora. Mas foi o que deu para fazer, né? Em 1942, no escuro, com um monte de troço na cara, tomando tiro de tudo quanto é lado. Foi isso, era isso. 35 km por hora, presta atenção no ponteiro do seu carro. É isso aí. Bom, ficou tudo apagado, né? Ele perdeu muitas referências, mas logo os alemães perceberam a aproximação dos navios, fizeram contato, os navios falaram, não, somos os alemães chegando, mas esse negócio não durou muito. Logo, todas as armas, todas as luzes, tudo que havia à mão dentro do porto francês estava atirando contra essa pequena flotilha que chegava, se aproximava do mar. Nesse momento, é o momento efetivamente onde todas as lanchas aceleraram a todo vapor em direção aos seus pontos de desembarque, e o próprio Campbelltown foi toda a força à frente, dentro dos seus impressionantes 35 km por hora, sentido doca seca. No momento no qual desceu a bandeira alemã do mastro do Campbelltown e subiu a bandeira da Marinha, numa onda de prazer geral
Eu acho que deve ter sido o único momento de prazer da tripulação foi baixar aquela bandeira alemã e botar a bandeira inglesa lá em cima e falar, agora sim. Com certeza, né? Porque Já que é pra morrer, vamos morrer com a nossa bandeira, vamos arrebentar esse negócio todo, vamos explodir esse bando de chucrute pra tudo quanto é lado. E aí, passando pelo antigo mole, atravessando, né, redes anti-torpedo, ele finalmente atingiu a barragem da Doca Normandia, com 3 minutos de atraso, e ficou com a proa 10 metros dentro da doca. O grupo que estava dentro do Campbelltown, então, desembarcou, né, sob fogo, conseguiu alcançar o objetivo de detonar a casa de bombeamento, eliminaram casa-matas, colocaram uma luta bastante encarniçada contra os alemães. Já o pessoal das lanchinhas já se encontraram numa situação um pouco pior. Porque imagina o seguinte, lanchas de madeira contra fogo antiaéreo não é legal. Não resistem. Não então, muitas lanchas acabaram ficando pelo meio do caminho. Houve várias lanchas que conseguiram desembarcar, conseguiram dar efetivamente combate aos alemães, mas obviamente com todo a força excessiva alemã ali, eles começaram obviamente a perder espaço e perder obviamente a batalha em terra que eles estavam tendo. Sim, e automaticamente com as lanchas perder qualquer esperança de saída pelo mar, né? Exatamente. Mas os comandos eram interessantes, eles tinham 3 ordens, além dos objetivos primários e secundários. Fazer o seu melhor para conseguir voltar à Inglaterra, não se render até que toda a munição tivesse acabado, e não se render se você pudesse, mesmo sem munição, ajudar de alguma maneira. Exatamente. Então, é isso que faz a diferença de comandos para a tropa regular. Exatamente. Você ir até além do limite do que um soldado regular consegue fazer. Então, eles realmente deram muito trabalho para os alemães. Mas o objetivo principal, que era a doca, até aquele momento, parecia bem. Não é? Parecia que algo mais poderia acontecer. Poderia realmente dar certo. No final das contas, quem sobreviveu foi preso. Quase todo mundo. Quem conseguiu sobreviver acabou preso. Quase todo mundo. Teve 5 maluquinhos, chama assim porque não tem, sabe, eu poderia usar adjetivos mais gloriosos e merecem pelo tipo de missão. Mas 5 desses sobreviventes conseguiram fugir da região do Porto. Sim, é verdade. E isso a gente está falando no noroeste da França, tá? E de alguma forma, não tenho conhecimento de qual, conseguiram chegar à Espanha, e da Espanha foram até Gibraltar, e a partir de Gibraltar, um navio inglês levou eles de volta para a Inglaterra. Só esses 5 conseguiram voltar diretamente, né? O restante ou foi preso, e acabou indo para um campo de prisioneiros alemão, ou morreu. Perfeitamente. Acabou morto, né? A gente tem como saldo de tudo isso são 169 mortos e 215 prisioneiros de guerra. Exatamente. E assim, as espoletas de tempo do Campbelltown, que foram acionadas ainda antes do navio se chocar com a doca, nada, né? Não aconteceram. Os prisioneiros já estavam presos eles estavam presos no QG alemão em Saint-Nazaire. As espoletas estavam acetadas para explodir por volta das 4h30 da manhã. Lembrando que eles chegaram a Saint-Nazaire por volta das 11h30 da noite. Elas não explodiram. O dia amanheceu. A impressão que se tinha era que as coisas tinham ido para o brejo, apesar do esforço e do dano que foi feito na porta. E aí juntou, obviamente, de alemães, de civis trabalhadores, para inspecionar o navio, começar a tentar fazer o que nós vamos fazer para tirar esse destroyer daqui de cima da porta. Né? E ao meio-dia, por volta de meio-dia, efetivamente as cargas explodiram. O interessante
é que tem um monte de foto disso, das comissões de trabalho dos alemães em cima do Campbelltown, no período da manhã, fotos do navio encalhado, foto de um monte de coisas. Eles estavam registrando, botando tudo no relatório como se, né, sofremos um ataque, ok, vamos nos recuperar em alguns dias, vamos nos refazer em alguns dias. E matou por volta de 300 homens essa explosão no Campbelltown entre alemães e civis franceses. Obviamente isso explodiu a porta da doca, inundou toda a doca. O próprio Campbelltown foi levado, o que restou dele, foi levado para dentro da doca. Tem até fotos aéreas que mostram os restos do navio dentro da doca seca. No meião lá da doca seca, coisa mais. No meião da doca seca. E aí isso garantiu que essa doca nunca mais fosse usada até o final da guerra. Até depois, se não me engano, a doca só foi completamente recuperada em 47. Tamanha foi a violência da destruição nesse ataque. Exatamente. Então foi um raid espetacular, com muitas baixas, a um custo de sangue muito alto, mas que atingiu seu objetivo. Sem dúvida nenhuma. O Tirpitz acabou continuando o seu esconderijo nos fiordes finlandeses. Noruegueses, muito obrigado. E acabou afundado pela Força Aérea Real em 1944, se não me falha a memória aqui. Um bruta de um navio, irmão do Bismarck, joia da coroa da Kriegsmarine, com o rabinho entre as pernas. Que vergonha, hein, Kriegsmarine? Que vergonha, senhores. Pois é. É a repetição da história, né? A repetição da história da Primeira Guerra com toda a frota de alto mar alemã escondida nos portos depois da Jutlândia, porque não queria arriscar os seus preciosos navios. Mas se você tem um navio, para isso você não vai botar para... Bota na água, né? O pau comer? Então. E outra coisa também, outro efeito colateral, vamos dizer assim, a quantidade de dinheiro da Alemanha, de preocupação do comando alemão com a costa francesa, a imensidão de reforços e de tropas que foi colocada tanto para a construção da muralha do Atlântico, defesas mais completas, coisas, tudo isso, dinheiro, rios de dinheiro que poderiam ter sido usados em outros frontes e que fariam falta em outros frontes. A gente está falando agora de 42. Sim. Então, se o ouvinte aí lembrar de toda a situação que estava acontecendo no fronte leste, qualquer COPEC ia fazer diferença lá e não, né? Exatamente. Eu queria aproveitar esse finalzinho para falar sobre as 5 Victoria Cross que foram concedidas aos combatentes por causa das ações, tá? A primeira foi para o capitão Robert Dudley Ryder, da Royal Navy, tá certo? No comando do Campbelltown, para garantir que o Campbelltown estaria no caminho certo. A segunda foi para o tenente-comandante Stephen Howden Beatty, também da Royal Navy, tá? Também pelo mesmo motivo, mais um que estava na ponte do Campbelltown, garantindo que ele fosse efetivamente atingir o seu objetivo. Nós temos também o marinheiro William Alfred Savage. Não tinha sobrenome melhor para ele. Não tinha sobrenome melhor para ele. Ele estava no Campbelltown, ele estava numa das lanchas, completamente exposto, sob fogo, e ele engajou posições alemãs com muita precisão e fez muito estrago antes de efetivamente ser afundado, vamos dizer assim, tá? Lançou até fogo de morteiro contra o pessoal de terra, né? Exatamente. A gente tem também o sargento Thomas Frank Duran, que estava anexado ao Comando 1, ao primeiro comando. Ele era dos Royal Engineers. E ele também estava com uma das lanchas torpedeiras, atirando contra os alemães sobre grande fogo, sem proteção. Ele foi ferido várias vezes e continuou atirando, continuou acertando, garantindo que eles iam atingir os objetivos, né? Ele acabou morrendo só no dia seguinte, por causa dos seus ferimentos.
E tem também o tenente-coronel Augustus Charles Newman. Ele estava em comando das forças militares, das primeiras que chegaram em terra. Ele liderou seus homens durante a operação, simplesmente não ligando para o seu próprio, para sua própria proteção. As forças lutaram muito bem sob seu comando, conseguiram fazer a parte das demolições. Ele tentou, inclusive depois que eles conseguiram explodir a Casa de Máquinas, tentou fugir, tentou lutar por entre as tropas para conseguir fugir. E ele não se rendeu até que toda a munição tivesse acabado, e mesmo assim ele continuou lutando até que não tinha mais o que fazer. Então essas foram as 5 Victoria Cross que foram concedidas naquele dia. Aquele dia foram concedidas 89 diferentes condecorações de bravura somente nesse raid. Impressionante. Somente nesse ataque. E dando uma informação complementar sobre o ataque, né? O objetivo principal era a Doca Normandia, né? Sim. E a gente tinha aquele objetivo secundário que a gente comentou no início da conversa, que era a antiga entrada da Baía de Saint-Nazaire. Sim. Um dos grupos das lanchas de madeira que conseguiu chegar em terra conseguiu colocar espoletas de tempo nos torpedos que estavam armazenados lá. Então, no dia seguinte à explosão do Campbelltown, foi para o ar todo torpedo, barragem antiga, a entrada, e aquele objetivo de deixar toda a parte interna suscetível à maré e à destruição, desregulação geral que isso causou, esse objetivo foi atingido também. O curioso é que tinha gente trabalhando lá da organização Todd, e os uniformes deles eram caqui, parecidos com os uniformes militares britânicos. Então deu aquela explosão, começou a correria, toda a defesa do porto foi acionada, e o que tinha de alemão desavisado ou ressabiado, com os nervos à flor da pele, que viram gente de caqui correndo, atiraram à torta direito no pessoal que estava trabalhando na obra lá. Então, objetivo secundário também atingido com sucesso, e mais gente para conta da Operação Chariot. Mais um para conta. Só para o pessoal saber, a organização Todd é uma organização alemã que usava prisioneiros de guerra para esses trabalhos por toda a Alemanha e por todos os países ocupados. Era um trabalho escravo, vamos dizer assim. Isso aí. Então tá bom, meu querido. Excelente, hein? Legalzinho, né? Muito bacana. Bom, pra gente que falou agora há pouco sobre forças especiais, a gênese aí das forças especiais contemporâneas, a trajetória delas. Um exemplo dos mais grandiosos sobre como é que se faz uma operação especial. E a gente vai ter no site do CG depois um vídeo, tá? É um vídeo, um documentário, na verdade, do inglês Jeremy Clarkson. Quem não conhece ele faz também a série Top Gear, a série Top Gear sobre automóveis e velocidade, e ele fez um documentário fantástico com imagens diretas de Saint-Nazaire, das docas secas, e que vale a pena ver. Eu não sei se ele tem legendado, mas se você tiver habilidade com a língua de Shakespeare, você vai se divertir bastante. Às vezes é um pouquinho complicado acompanhar os veteranos falando, né? Sim. O sotaque carregado, às vezes do interior ali, né? Com uma certa idade, mas tranquilo, nada que prejudique. Maravilha, meu querido. Valeu, Bu. Obrigado por mais um bom papo. Excelente. Agora sobre Saint-Nazaire. Excelente, PHM. Excelente, sem dúvida nenhuma. Maravilha. Você, ouvinte, obrigado por ter ouvido a gente hoje também. Um abraço, tchau. Valeu.